Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos estudar derivadas parciais, valores máximo e mínimo, parte 3. A parte 1 e 2 já está disponível, caso você não tenha assistido, veja. Vamos ver critério para identificação de um ponto de máximo ou mínimo local ou ponto de sela. Vamos dar vários exemplos. Então vamos nessa. Critério para identificação de um ponto de máximo ou mínimo local ou ponto de sela. Teorema. Suponha que f de xy e suas derivadas parciais de primeira e segunda ordem sejam contínuas num disco centrado em x0 e y0, e que f de x de x0 e y0 e fy de x0 e y0 é igual a zero. Ou seja, as duas derivadas parciais são iguais a zero. Ou seja, x0 e y0 é um ponto crítico. Aí nós vamos ter que calcular um determinante, que nós vamos chamar de h, hessiano. Tá? Você vai ter que calcular a derivada segunda em relação a x no ponto x0 e y0, a derivada em relação a xy no ponto x0 e y0. Aí nós vamos ter quatro opções, né, para saber se o ponto é de máximo local, mínimo local ou ponto de sela, tá bom? Então, a primeira opção, se f vai ter um máximo local em x0 se o determinante h for maior que zero e a derivada em relação a x nesse ponto for negativa. Tá? Aqui tanto faz a derivada em relação a x ou y. F tem um mínimo local em x0 e y0 se o h for maior que zero e a derivada em relação a x for positiva. Agora, quando h for um número negativo, né, multiplicando as duas diagonais aqui, você tem um número negativo, então f terá um ponto de sela no ponto x0 e y0. Esse teste não é conclusivo para quando o h é zero. Tá? A gente tem que procurar outra forma de determinar se o ponto é de máximo local, mínimo local ou sela. Tá? Exemplo. Seja a função dada abaixo. Determine os pontos de máximo local, mínimo local e os pontos de sela dessa função. Determine também os valores de máximos locais e mínimos locais dessa função. F de xy igual a x2 mais y2 menos 2x. Primeiro, nós vamos ver os números críticos dessa função, porque só tem ponto de máximo local e mínimo local e sela em pontos críticos. Em seguida, nós vamos calcular aquele h do teorema. Se o h for positivo, nós temos que ver o sinal do fxx. Fxx positivo, com h positivo, é ponto de mínimo local. Se o fxx for negativo com h positivo, é máximo local. Quando o h é negativo, é ponto de sela. Ok? Vamos fazer isso então. Então, vamos determinar os números críticos dessa função. Ou seja, nós vamos determinar os números aonde as duas derivadas parciais são iguais a zero. Né? Aqui nós podemos encontrar o fx. Tá? O fx, derivado em relação a x, de x2 é 2x, de y2 é 0, de menos 2x é menos 2. E agora nós vamos fazer o fx igual a zero. Então aqui fica 2x menos 2 igual a zero, x é igual a 1. Agora, continuando, vamos fazer o fy. O fy é derivada de y2, que é 2y. Vamos fazer o fy igual a zero. Então fica 2y igual a zero, né? Implica que o y é zero. Então aqui nós temos uma conclusão muito importante. Qual é? Nós temos a conclusão que o único número crítico dessa função é 0. Tá? Então nós vamos analisar essa função daquele h somente no 0.
Então vamos determinar agora o H. Você lembra, né? O H do XY genérico, né? Vale determinante fxx, fxy, aqui repete xy e aqui yy. Então, esse nosso H vai ser quanto? Esse nosso H vai ser quanto? Vai ser 2, o que mais? 0, 0, 2. Isso aqui dá 4, né? Diagonal principal menos a secundária. Especificamente, naquele número crítico ali, ó, ponto crítico, também é 4. Tá? Agora, observe aqui. Observe aqui. Né? Vamos pôr esse 4 um pouco melhor. Observe aqui. Como, né, H de 1, 0 é maior que 0, nós temos apenas duas possibilidades por 1, 0. Ele é máximo local ou mínimo local. Mas o fxx de 1, 0 também dá 2, que é maior que 0. Olha lá. Então, concluímos, né? Então, 1, 0 é um ponto de mínimo local. E qual o valor desse mínimo local? Aí você tem que voltar aqui na função, né? Você vai ter que trocar o x aqui por 1 e o y por 0, né? Quando você faz isso, dá 1 menos 2, dá menos 1, né? Então, o valor mínimo local é menos 1, tá? Exemplo, seja a função f dada abaixo. Determine os pontos de máximo local, mínimo local e os pontos de célula dessa função. Determine também os valores de máximos locais e mínimos locais dessa função. A função é f de xy igual a x4 mais y4 menos 4xy mais 1. Bem, sabemos que uma função só tem pontos de máximo local, mínimo local e célula em pontos críticos. Essa função tem derivada parcial para todo x e y. Então, os únicos pontos críticos são onde a derivada em relação a x é 0 e a derivada em relação a y é 0. A derivada em relação a x dessa função de x4 é 4x3, de y4 é 0, de 4xy é 4y. A derivada em relação a y dessa função é 4y3 menos 4x. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as duas derivadas e vamos igualar a 0. Tá? A primeira e a segunda. Aqui nós podemos dividir todas as duas equações por 4. E depois de dividir por 4, né, podemos escrever desse formato aqui agora. Ó. Vai ficar x3 igual a y, tá? Porque y3 igual a x. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar essa equação aqui de 1 e essa de 2. Nós vamos pegar a expressão de y aqui em 1 e vamos levar aqui em 2. Tá? Então, nós vamos trocar aqui esse y3 aqui, vamos trocar o y por x3. Então, colocando
y igual a x3 em 2, aí temos x3 elevado a 3 menos igual a x, né? Então, aqui fica x9 menos x igual a 0. Pondo x em evidência, dá x8 menos 1 é igual a 0. Eu te pergunto, quem zera essa função? O 0 ou aqui tem que dar 0? Mas para dar 0, o x aqui pode ser 1 ou pode ser menos 1, porque todos os 2 elevado a 8 dá 1. Então a solução do x ali vai ser quem? O x vai ser quem? O x vale 0. Ele pode valer também quanto? 1. E pode valer quanto? Menos 1. Mas aí você tem que lembrar que y é x3. Então, o y é x3. Então, o y aqui, quando o x é 0, vai dar 0. Quando o x é 1, o y vai dar 1. E quando o x é menos 1, o y vai dar menos 1. Então, essa função tem 3 pontos críticos. Quais são? O 0, 0, o que mais? O 1, 1 e o menos 1, menos 1. Agora, nós temos que analisar se esses pontos críticos, né, são máximos locais, mínimos locais ou pontos de Cella. Agora, nós temos que determinar aquele H. Você lembra, né? Nós vamos ter que fazer o fxx aqui, ó, vai dar 12x2, tá? O fy vai dar 12y2. O fxy, e derivada disso aqui em relação a y de 4x3 dá 0. Então vai dar menos 4. E o fxy aqui, ó, também aqui, o fyx, né? Aqui também vai dar menos 4. Tá? Então aquele H, né, segunda parte aqui, aquele H nosso, ficou sendo quanto? Ficou sendo 12x2, aqui menos 4, aqui menos 4, 12y2. Então, esse H, multiplicando aqui, vai dar 144x2, y2, menos 16, né? Porque é diagonal principal menos a secundária. Agora, vamos levar os números críticos aqui nessa função. Então, vamos levar o 0, 0. O 0, 0. Né? O 0, 0, trocando o x aqui por 0 e o y por 0, o 0, 0 dá menos 16. Então, isso aqui já te dá uma pista. O 0, 0 é ponto de Cella. Agora, vamos levar o 1, 1 nessa função. O h de 1, 1, você vai trocar o x e o y por 1. Então, fica 144, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. Menos 16. Tá? Então, esse h aqui vai dar 128, que é maior que 0. Agora, olha lá para cima para mim. O fxx vale quanto? Num ponto xy qualquer, vale 12x2. Aqui, o fxx no ponto 1, 1 é igual a 12, maior que 0. Então, 1, 1 é ponto de mínimo local.
Agora, fizemos por 0, 0, fizemos por 1, agora vamos fazer por menos 1, menos 1. Vai dar igual ao do 1, tá? Porque vai ficar 144. Aqui está elevado ao quadrado, então vai ficar tudo igual. 1 vezes 1 menos 16 vai dar 128, que é maior que 0. O fxx do 1 menos 1 menos 1, você pode fazer igual eu fiz aqui, ó. Igual eu fiz aqui em cima. Vai dar 12, que é maior que 0. Então, menos 1 menos 1 também é ponto de mínimo local. Agora, ele pediu aí o valor, né, da função, né? Então, você tem que pegar esses pontos, um em um, e vir aqui na função original, né? Trocar o x por 1, o y por 1, o x por 1, o y por 1, né? E ver quanto que dá. Aqui dá 1 mais 1, 2. 2 menos 4 menos 2, dá menos 1, né? Então, o f do 1 dá menos 1. E quando você coloca o menos 1 também, menos 1 a 4 é 1, aqui dá 1, aqui vai ficar valendo menos 4, mesma coisa. Então, o f do menos 1 aqui, do menos 1 também, né? Dá menos 1. Então, esse menos 1 aqui é o quê? É o valor, o quê? Mínimo local. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Te espero na próxima. Até mais!